Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Hoje nós faremos a correção no livro de História na página 51 a 53, 62 e 63. Acompanhe com a sua professora. Nós fizemos um apanhado na última aula sobre as moradias. Nós sabemos que a moradia é um direito na Constituição Federal que todo cidadão tem que ter. Então acompanhe com a sua professora o direito à moradia. Ter uma moradia adequada para viver é um direito de todos os brasileiros. Esse direito é determinado pela Constituição Federal, que estabelece alguns direitos e deveres de todos os cidadãos do Brasil. Ao contrário do que está garantido na Constituição, grande parte da população não tem acesso e não possui uma moradia digna. Isso acontece porque muitas pessoas ainda moram em habitações precárias que não oferecem boas condições. Nas grandes cidades brasileiras, milhares de pessoas moram em locais onde geralmente não há saneamento básico, onde é difícil de acesso à educação, à cultura, à saúde e à segurança. Apesar de morarem nesses locais, essas pessoas continuam tendo o direito de contar com a moradia digna, só infelizmente ainda não têm. Um direito humano fundamental desde 1948. A moradia, ela foi reconhecida como direito humano em 1948 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós já falamos isso lá na sala, tornando-se um direito aceito em todas as partes do mundo como fundamental para a vida das pessoas. Após essa data, vários tratados internacionais reafirmaram que os países têm a obrigação de promover e proteger esse direito. Hoje, já são mais de 12 textos diferentes da Organização das Nações Unidas, a ONU, que reconhecem o direito à moradia. Apesar disso, garantir esse direito na prática é um grande desafio para todos os governos, principalmente que procuram ajudar a população. Mais que um teto e 4 paredes. O direito à moradia integra o direito a um padrão de vida adequado. Não se resume apenas a um teto e 4 paredes, mas o direito de toda pessoa ter acesso a um lar e uma comunidade seguros para viver em paz, com dignidade e saúde. Nós já falamos sobre isso lá na sala, várias vezes. Para que uma moradia esteja adequada, ela deve apresentar algumas características. Vamos ver. Primeiro, segurança de morar sem sentir medo de sofrer remoção ou ameaças indevidas e inesperadas. Correto. A disponibilidade de serviços como rede de água, saneamento básico, gás e energia elétrica, escolas, postos de saúde, áreas de esporte, serviço de transporte público, limpeza, coleta de lixo, que é fundamental, entre outros. Depois, o custo acessível para a compra ou aluguel da moradia, de modo que não se comprometa o orçamento familiar, que a pessoa tenha condições de pagar, Depois, a localização adequada que ofereça oportunidade de desenvolvimento econômico, social e cultural. Algumas pessoas entendem as moradias como construções formadas principalmente por um teto e algumas paredes. Explique por que, de acordo com o texto, a moradia, o direito à moradia, não se resume apenas a isso. Por que você acha? Porque as pessoas têm que encontrar, além do teto e as 4 paredes, um lugar seguro, que tenha dignidade, tenha condições de ter dignidade para morar, que tenha saneamento básico, que tenha segurança, que tenha condições e serviços que a pessoa possa utilizar para a sua sobrevivência. Depois, qual das características apresentadas no texto para uma moradia adequada você considera mais importante? Dessas 4 aqui, qual que você considerou mais importante? Você ia escrevê-la aqui e ia explicar por que você escolheu. Com certeza, todo mundo quer ter uma moradia boa para morar com segurança com a sua família, não é mesmo? Vamos ver a manchete aqui. 33 milhões de brasileiros não têm onde morar, aponta o levantamento da ONU, da Organização das Nações Unidas. Ela fez um levantamento como ela faz no mundo todo. Considerando o que você leu na manchete, que direito está sendo desrespeitado? É o direito à saúde? Não. É o direito à educação? Também não. É o direito à moradia? Com certeza, então marque o X. Que medidas você acredita que poderiam ser adotadas pelo governo brasileiro para superar o problema da moradia no país? Escreva aqui a sua sugestão e vamos torcer para que ela seja aceita e em breve todos tenham a sua moradia, não é mesmo? Começa assim, desde pequeno ideias boas, elas vão crescendo e amadurecendo. Observe a charge ao lado e marque X a alternativa correta. Então vamos ver. Papai, lê aquele conto de fadas para a gente dormir? Claro! Todo brasileiro tem direito à moradia. Olha onde que eles estão morando. Você acha, segundo a charge, que ele tem direito à moradia? Ele está no local adequado, uma cama quentinha, um lugar de proteção? Infelizmente não, Vamos ver as opções.
Nem todos os brasileiros têm moradia digna. Correto, nem todos, onde que eles estão morando. No Brasil, todos moram em casas com condições necessárias. Não, isso não é verdade. É um direito humano, mas para muitas famílias ainda não é realidade. Correto. É um direito garantido e que todas as pessoas têm na vida real. Não, nem todos. Essa família mesmo não tem, olha lá para você ver. Por que o direito à moradia é importante? Porque ele vai dar a uma pessoa, né, a família da pessoa, uma vida mais digna. Ela vai se proteger do frio, ela vai se proteger da chuva, do vento, ela vai ter onde conviver com a sua família, né, educar os seus filhos. Então é onde ela vai abrigar a sua família. Por isso que é necessário. Você iria ter, né, um coleguinha para a gente fazer esse combinado aqui. Mas aí nós não temos condições ainda de fazer em grupo. Quando a gente voltar, nós vamos fazer na nossa sala. Vai termos muito tempo para trocar ideias, não é mesmo? Vamos então rever o que aprendemos. Moradias e mais moradias. Nós aprendemos algumas características de várias moradias, né? Ao longo do tempo que elas foram se modificando. Bacana. O direto das cavernas. A primeira moradia que existiu foi as cavernas e as grutas, né? Que os homens das cavernas, eles se protegiam sua família dos animais também que existiam, né? Além da, né, vento, chuva, sol forte. Moradias para todos os gostos. Nós sabemos que com o passar do tempo as técnicas e os instrumentos foram se aprimorando e foram surgindo vários tipos de moradia, como estão aqui. Direito a morar bem, todo mundo pela Constituição tem o direito a ter uma moradia para viver com dignidade com a sua família, né? E é um direito distante para algumas famílias, infelizmente, porque além da moradia, ela tem que ter os serviços, saneamento básico, ela tem que ter esgoto, água tratada, luz elétrica, que é o que melhora a vida das pessoas, não é verdade? Agora, na página 58, vamos ver as ruas e as suas histórias. As ruas são importantes vias de deslocamento e convivência. Elas são utilizadas pelas pessoas para ir e vir de um lugar para outro, além de servirem como pontos de encontro e localização. Ótimo. Sabendo o nome de uma rua, você pode se orientar e explicar para outras pessoas onde encontrá-lo na cidade. Muito bem. Assim como as ruas das pessoas, a rua também tem uma história. Então vamos conhecer a história da Rua 25 de Março, lá em São Paulo. Uma das ruas mais famosas do Brasil fica na cidade de São Paulo. Ela se chama 25 de Março, tem mais de 150 anos e é considerada o principal local de comércio popular do país. Todos os anos, milhares de pessoas vão até lá interessadas na grande variedade de produtos, como brinquedos, objetos de decoração e eletrônicos. Na Rua 25 de Março, esses produtos são oferecidos a preços baixos e, por isso, a rua atrai tantas pessoas. Inicialmente, o local onde a Rua 25 de Março se encontra era chamado de Beco das Sete Voltas, pois o rio Tamanduateí passava por ali e frequentemente alagava e corria, formando 7 curvas. Nessa época, a região já atraía muitas pessoas porque havia um porto nas proximidades. Nele encontrava-se um mercado onde eram vendidos legumes e frutas, além de mercadorias que vinham de outros países. Então, essa Rua 25 de Março, muitas pessoas que têm comércio vão até ela para fazer compras e trazer para suas lojas. No ano de 1850, no entanto, uma grande enchente aconteceu na região, destruindo muitas casas. Assim, o curso do rio Tamanduateí foi alterado e uma rua foi inaugurada no local, recebendo o nome de Rua de Baixo. Apenas 15 anos depois, o nome dessa rua mudou e ela passou a se chamar 25 de Março. O nome, né, o novo nome é uma homenagem à Constituição do Brasil, que começou a valer em 25 de março de 1824. Na Rua 25 de Março, os imigrantes árabes tiveram destaque, pois foram os primeiros a abrir estabelecimentos comerciais, as lojas. Como em épocas de chuva fortes, o local alagava e as águas estragavam muitas mercadorias. Esses comerciantes vendiam o que sobrava a preços baixos e não investiam em produtos valiosos. Assim teve início a tradição do comércio de diversos produtos a preços mais baratos na Rua 25 de Março. Atividade que continua até hoje. Muitos brasileiros, né, vão para lá para fazer compra para poder abastecer as suas lojas. Isso é muito interessante, porque muitas pessoas elas vão buscar mercadorias para vender nas suas cidades. Muitas pessoas do interior, muitas lojas do interior, e ela fica, essa Rua 25 de Março, cheia o ano todo. Épocas, datas comemorativas como Natal,
né, Dia das Mães, Dia dos Pais, que as pessoas gostam muito de presentear, essa, né, avenida praticamente, ela fica super lotada. Por quê? Porque vários comerciantes vão comprar as mercadorias para levar para as lojas, para os clientes poderem comprar. Quem dá nome às ruas? Vamos ver então. O ser humano começou a nomear os locais por onde passava por volta do ano 4000 a.C. Esse foi um jeito encontrado na época para que as pessoas pudessem saber onde estavam e assim conseguissem se orientar melhor no deslocamento para outros lugares. Essa foi a maneira, né, que os lugares como os rios e reinos passaram a ganhar os nomes. Depois, quem é que decide o nome? O nome de uma rua não pode ser dado por qualquer pessoa. Cada cidade tem um órgão na prefeitura responsável por isso. Mas todo mundo pode dar sugestões. Os pedidos vão para a Câmara Municipal, onde os vereadores votam em diversos projetos, com mudança de nomes de ruas e avenidas. Pessoas super conhecidas. No Brasil, é muito comum que ruas e avenidas recebam nomes em homenagem a pessoas muito conhecidas. O SAS da plataforma de educação mesmo, onde esse livro foi elaborado, por exemplo, ele fica na Avenida Engenheiro Santana Júnior, lá em Fortaleza. É uma homenagem a essa pessoa que foi importante para a cidade. Depois, sem confusão. Para evitar que os nomes de ruas e avenidas se repitam dentro de uma mesma cidade, causando transtorno para os moradores, os municípios possuem um cadastro com todos os nomes que já existem. E os números? Às vezes a numeração das casas e dos edifícios parece não fazer muito sentido, mas isso é definido a partir de uma regra geral. Os números menores estão sempre na ponta da rua, que é mais próxima ao centro da cidade. Além disso, cada rua tem um lado par, que é o direito, e um lado ímpar, que é o esquerdo. E você sabia que os números são equivalentes à distância em metros do portão de entrada da casa ou do prédio até o final da rua, o início da rua? O curioso caso de Brasília. O que significa SQS 215? Não se trata de um código secreto, pois na capital, né, é um endereço lá em Brasília. Na capital do nosso país, os nomes das ruas são bem diferentes. Vamos explicar. SQS 215. O que significa isso? O SQ é o mesmo que superquadra, porque lá é dividido em superquadra, os bairros lá. O S é usado para o lado sul. Então, significa que é uma quadra no sul. 215 é o número da superquadra. Isso já aconteceu até comigo. Antigamente, né, quando eu era criança, a minha rua chamava Rua Guarapari. Era um quarteirão só. Como o passar do tempo desenvolveu, a prefeitura foi desenvolvendo o bairro, o que ele fez? Ele fez uma integração do meu quarteirão com o restante da rua. E aí a minha rua passou a ter o nome da parte maior, que era General Carlos. Então passou, General Carlos era uma pessoa ilustre, recebeu esse nome, esse meu quarteirão passou a chamar General Carlos também. E antes disso acontecer, nós tivemos um problema. No outro bairro de Belo Horizonte tinha uma rua chamada Guarapari. Às vezes eu tinha uma assinatura de revista na época, que as minhas revistas iam para outro endereço, para o outro bairro. E aí a pessoa entrava em contato comigo para eu buscar as revistas. Então, como fez a adequação para não repetir, ficou melhor, porque aí as correspondências não iam para casas erradas, não é mesmo? A página 64. Observe aí comigo para você entender. Nós temos aí mais atitudes. Então, você vai poder observar direitinho depois, dar uma lida para você fazer um entendimento melhor, tá bom? E na página 62 está falando assim, qual o nome da rua que você mora? Você vai colocar o nome da rua aqui. Você vai perguntar ao papai e à mamãe para você saber a característica que a sua rua tem. Você vai fazer as anotações aqui, tá? Sobre as ruas, marque a alternativa correta. Por meio dos nomes das ruas, é possível conhecer um pouco mais sobre a história do lugar, da comunidade, do país? Correto, com certeza. As ruas são vias utilizadas apenas para o deslocamento de pessoas? Não, veículos também. Ao longo do tempo, as ruas e as suas características não mudam? Mudam sim, eu dei o exemplo da minha rua. Os nomes das ruas podem ter origens diversas, desde o nome de pessoas, datas comemorativas, letras de alfabeto, etc. Pode sim. Você conhece a história da rua que você mora? Então você vai procurar saber com o papai e com a mamãe e vai anotar aqui. Quando a gente voltar, a gente troca uma ideia. Aqui na página 63, você ia perguntar para alguém, pode ser para o vovô e para a vovó, não tem problema, e você vai anotar aqui, porque a gente não tem condições de fazer um passeio presencial. Então você pode usar até o Google Maps, se você quiser, para você saber ao redor da escola, onde que a gente está ali, na Avenida Serrana, você vai procurar os dados sobre a nossa escola.
Então, você vai preencher tudo que está perguntando aqui sobre a nossa escola, sobre em torno da nossa escola, e depois a gente vai trocar ideias. Combinado? Faça um bom trabalho, não deixe de fazer a correção.